E hoje a expectativa em Brasília é por decisão sobre cortes no orçamento. Oi, Fran, muito bom dia para você. Oi, bom dia para você, para o Guilherme, também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, isso mesmo. A gente tem falado aqui ao longo dessa semana justamente desse esforço aí que tem sido liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para decidir sobre a questão do corte de gastos, decidir aí o que vai entrar, na verdade, nesse corte de despesas obrigatórias de orçamento e que aí estão na mira também questões de benefícios sociais. Ontem, em função aí desse aumento da taxa Selic, que também elevou a taxa básica de juros e após também a confirmação de vitória do Donald Trump nas eleições americanas, isso deixou, digamos que, o mercado ainda mais inquieto e pressionou ainda mais Haddad a pressionar aí os membros do governo e tudo para chegar no meio termo, chegar numa solução sobre isso, uma vez que essa resistência a esse tipo de corte não é somente dos ministros responsáveis por essas pastas, digamos que de áreas sociais, como da educação, saúde, trabalho e também previdência, mas há também uma resistência interna de deputados da base governista também no Congresso Nacional, aí falando de PT, PSOL, PV, PCdoB, enfim, esses partidos que dão essa base de sustentação e que tem que ideologicamente eles têm um pensamento mais próximo aí de esquerda do presidente Lula também, então acreditam que se o governo foi eleito com essas pautas, elas não deveriam ser cortadas agora. Então a expectativa é daqui a pouquinho, por volta das 9 horas, o ministro Fernando Haddad se reúne com Lula e com outros ministros para tentar chegar aí nesse meio termo. O que deve já, que está sendo considerado como certo, é justamente um pente fino no BPC, para que, assim como acontece com o INSS, esse benefício também, ele tenha, digamos que, provas de que as pessoas que estão recebendo realmente precisam e necessitam, e para evitar fraudes. Então, por exemplo, implantar biometria, reconhecimento facial, também aquela questão de prova de vida, né, uma vez por ano. Então, tudo isso para quê? Para tentar aí fazer esse pente fino, para tornar mais difícil o acesso de quem não precisa a esses benefícios. Assim como o governo fez também ao longo desse ano e no último ano com o Bolsa Família. Então, esse é um dos, digamos que, esforços. Por outro lado, também estava sendo conversado a questão do abono, também o seguro-desemprego. Isso, inclusive, foi o que gerou mais críticas no governo, porque tanto Carlos Lupe como também o ministro Luiz Marinho já falaram que se houver corte sem um comunicado ou que sejam grandes demais nas áreas deles, eles pedem demissão. Então, assim, tá nesse momento de muita tensão, não só dentro do governo, mas também aí com essa resistência no Congresso. Após essa reunião hoje com Lula, Haddad com Lula, o presidente também deve chamar à mesa Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, porque esses cortes, esse pacotão de medidas, ele vai ser feito por meio de projetos no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda à Constituição e outra um projeto de lei. Então, precisa desse esforço também no Congresso para aprovar. Agora, só fazendo um último adendo, Lula, ontem, em entrevista à Rede TV, inclusive disse sobre esses cortes, é um tema que o Guilherme Brahi também trouxe durante essa semana, que será que também os deputados, os senadores, estão aí propensos, estão abertos a abrir mão dos valores das emendas parlamentares, que neste ano chegou a 50 bilhões do orçamento, e, por outro lado, será que empresários também vão abrir mão de benefícios, de isenções fiscais, justamente para tentar aí ajudar a equilibrar as contas públicas? Então, esses são mais, digamos que, mais peças nesse jogo muito difícil, nesse jogo que não se acha o caminho certo e que, no final das contas, quem tem sido mais criticado, quem está aí dando a cara a tapa e levando tanto do governo como do Congresso Nacional, do mercado, é o ministro Fernando Haddad. Esse é um ponto muito relevante, viu, Fran? Eu sou advogado dessa conversa mesmo, de que corte de gastos, reformas e essas coisas, tem que contar com todo mundo. É um pacto com a sociedade, para além de um pacto interno apenas do governo. Mas sobre o que você mencionou nessa área do governo, está começando a aparecer aquele cheirinho de reforma ministerial, assim,
obrigatória, sabe? Porque os ânimos começam a ficar exacerbados demais, o Congresso perder a medida, ninguém tá se entendendo mais no bate-cabeça, aí às vezes é bom aquele respiro para ver se as coisas voltam ao eixo. Pelo menos é assim que eu já vi algumas outras vezes fazer reforma ministerial, muito mais para parar, para apagar incêndio, do que necessariamente para resolver problemas que estão lá colocados.